Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje nós vamos falar, pessoal, fazendo uma reflexão sobre um importante livro que foi escrito por um escritor, teólogo, filósofo, escritor, pensador, que nasceu no século XIX, né, na década de 1870. O nome dele é Chesterton. Ele é muito famoso mesmo, esse escritor. Ele era inglês, nasceu na Inglaterra, e ele com certeza deixou uma grande influência sobre assuntos relacionados à teologia, à filosofia, enfim, assuntos muito interessantes. O livro que nós vamos discorrer hoje é esse aqui, ó, O Homem Eterno. O Homem Eterno, que é uma grande obra, então, escrita por ele. Bom, nessa obra, O Homem Eterno, ele vai falar, basicamente, né, o foco dele é trazer a influência que o cristianismo teve desde o momento em que Cristo esteve e trouxe a sua religião sobre a terra. Né? Por quê? Porque antes ele enfatiza muito a questão do homem primitivo, antes de Cristo. O homem primitivo, aquele homem, assim como o que é descrito pelo mito da caverna de Platão, aquele homem muito simplório, aquele homem que tem medo de tudo, que tem medo de viver na luz, né, que gosta de viver no meio da escuridão, que é uma pessoa sem cultura, uma pessoa que vive através com seus instintos naturais, com o seu jeito primitivo de ser e não está aberto para o novo, não está aberto para uma nova religião, para uma nova vida. Então ele fala muito que antes de Cristo era assim que o homem vivia, como o homem das cavernas mesmo, né? E com a vinda da religião cristã, principalmente, tudo isso vai mudar, porque Jesus Cristo vai trazer uma luz, ele vai falar coisas que têm sentido. Ele fala, né, as palavras que Cristo usou, né? Jesus, em toda a sua pregação, ele tinha um jeito simples, mas um jeito que edificava, que não era uma simplicidade como a do homem da caverna, uma simplicidade no sentido tacanho, no sentido assim muito primitivo. O que Jesus veio trazer foi uma simplicidade que preenchia os corações. Tem até aquela música, né, do Padre Zezinho, um certo Galileu, que fala que Jesus tinha um jeito simples de se expressar, que preenchia o coração de quem o escutava. Porque Jesus, sendo Filho de Deus, ele com certeza veio trazer uma renovação. A vida ao mundo não foi o mesmo antes de Cristo e depois de Cristo. Até o nosso calendário é considerado depois de Cristo. De tanto que a religião cristã ela influenciou a humanidade. E todas as igrejas não são. Chesterton não fala mal das igrejas, né? Mas ele fala que as igrejas muito antes de Cristo, elas também eram levadas pela questão primitiva, pela questão do homem das cavernas, o homem que tinha medo de tudo, o homem que tinha medo de ser feliz, medo de viver uma vida nova, de sair da caverna e viver na luz. E a maioria das religiões, elas tinham esse tipo de significado muito limitado, muito simplório mesmo. E o cristianismo, então, veio para trazer uma renovação para todas as pessoas, não só para quem acreditava em Jesus, mas como ele trouxe uma influência para toda a humanidade, né? A humanidade não foi mais a mesma depois do cristianismo, e o cristianismo foi muito perseguido. Interessante a gente ressaltar, de todas as religiões, as outras religiões, elas também sofriam por causa, muitas vezes, da sua modéstia, do seu conteúdo, né? Apesar de serem, como eu falei, às vezes muito primitivas, mas elas às vezes tinham ideias que também às vezes elas incomodavam a sociedade de uma maneira geral. Então a gente tem aqui, por exemplo, o budismo, o confucionismo, vários tipos de religiões, de seitas que elas incomodavam também aquela época. E o cristianismo não seria diferente, né? Jesus Cristo, acredito eu, foi a pessoa que mais incomodou, que passou pela Terra e mais incomodou, porque você pode notar que vários personagens morreram eles por terem incomodado. Sócrates morreu por ter incomodado, né? Tomou cicuta lá e acabou morrendo.
Depois a gente teve vários outros personagens da história que acabaram morrendo. Por quê? Porque incomodaram também. Jesus Cristo, ele não é que alguém o matou porque, vamos dizer assim, também, né, a gente poderia imaginar que ele estava incomodando, mas na verdade, Jesus ele não veio para viver, ele não veio, ele não trouxe o cristianismo porque ele queria, sabe, viver, ele queria ter a sua vida, embora ele tenha dito que eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida plenamente, ele mesmo não veio para isso, ele veio para a cruz. Ele veio para a cruz. E na verdade, é isso que aconteceu. Ele foi crucificado, né, sob Pôncio Pilatos. Até tem histórias de outras pessoas que elas, Apolônio de Tiana, por exemplo, né, dá um exemplo que ele conseguiu fugir, né, conseguiu fugir dos perseguidores dele naquela época. Jesus Cristo, ele não fugiu, ele aceitou a cruz. Até ele pergunta, né, quando ele está lá no Getsemane e chegam os soldados, ele pergunta, a quem procurais? A Jesus Nazareno. Então ele fala, Jesus Nazareno, já lhes disse que sou eu, se é a mim que vocês procuram, podem, né? Então quer dizer, ele se entrega. Jesus é ao contrário de muitos outros, que eles são praticamente obrigados a terem determinada atitude. Jesus, ele fazia tudo por livre, ele mesmo se entregava, não precisava ninguém pegá-lo, né? Ele mesmo se entregava, ele mesmo se entregou. Então, é aquilo que ele mesmo diz. Eu dou a minha vida, né? Eu não preciso de que alguém tire de mim, ninguém tira a minha vida de mim. Eu mesmo a dou, eu me entrego. Então, Jesus, ele realmente é um ser muito corajoso. Uma das coisas que mais me chama atenção no cristianismo é a coragem de Jesus. Isso é algo assim totalmente notório, que muitos outros que passaram, como eu falei, Sócrates, que também acabou morrendo, tantos outros personagens que incomodaram, não incomodaram tanto quanto Jesus Cristo. Isso aí é uma coisa bem óbvia mesmo, né? Por quê? Porque Jesus, ele queria trazer a verdadeira justiça sobre a terra. Ele falava que o reino dele não era desse mundo, né? O reino dele era de outro mundo. E com certeza isso acabou assim, como é que eu poderia explicar? Acabou incomodando muito as pessoas que estavam por perto, que ouviam Jesus. Então, ao mesmo tempo que ele foi amado, ao mesmo tempo que ele veio fazer uma revolução, ele também foi odiado, né? Foi odiado, e ele mesmo disse: o mundo vos odeia, né? E quando vocês perceberem que o mundo vos odeia, ele fala para os cristãos: saiba que a mim odiou primeiro. Então, isso serve para cada um de nós que somos cristãos. Se o mundo nos odeia, é porque primeiro ele odiou a Cristo. Jesus Cristo foi odiado. Então, nós não somos assim odiados à toa. Nós somos odiados porque nós temos um modelo que é Jesus Cristo e que nos traz como modelo a porta estreita, que nos traz como modelo a vida mais difícil, né? Ele fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores. Então ele propõe um caminho estreito, uma porta estreita. E muita gente quer fugir dessa porta estreita, quer fazer a sua própria vontade. E aí esse tipo de pessoa acaba sendo anticristão. Por quê? Porque ele não faz a vontade de Deus, ele faz a sua própria vontade. E esse não é o caminho certo, o caminho que Deus quer para cada um de nós. É o caminho da renúncia, né? Até, inclusive, o cristianismo é considerado uma revolução asceta, onde mostra a questão de você renunciar. Quem quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É para você, então, renunciar às coisas desta terra. E você realmente deve, então, acolher a sua cruz, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Então, esse livro ele vai falar que Jesus Cristo é o homem eterno. Antes dele, ele mesmo diz, né? Antes de Abraão existir, eu sou. Olha como que é profundo isso. Por isso que é o homem eterno. Até no Creio em Deus Pai, lá em Niceno, Constantino Napolitano fala muito bem que Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, criado não criado consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Então, realmente, Jesus, ele é esse homem eterno mesmo. Então, na verdade, o Chesterton, ele quer falar que antes de Jesus existir, ele já existia. Então, não é que fala assim, Jesus nasceu lá no ano, sei lá, 0, 2, sei lá, e ele foi algo assim, inédito, né? Um filho de Maria e de José, um filho de Deus, que veio para ser alguém aqui na Terra, né? Não, ele é o próprio Deus, e antes de Abraão existir, ele já existia. Ele falou isso para os fariseus naquela época.
Então, para você ver como que Jesus, ele realmente é o homem eterno. Tem tudo a ver o título desse livro, né? Que é o homem eterno, o homem que ele já era antes de Abraão existir. Porque os fariseus, eles duvidaram da divindade de Cristo, né? Até hoje eles não acreditam que Jesus era o Filho de Deus. E naquela época eles duvidaram que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus, ele disse isso para eles, e esse foi um dos motivos que levou Jesus Cristo a ser crucificado, principalmente quando ele se intitulava Filho de Deus, né? E isso incomodou muito os fariseus naquela época. E com certeza Jesus, os seus milagres, tudo aquilo que ele fez incomodou muito aquelas pessoas que não acreditavam que ele era o Filho de Deus. E ainda, depois disso, ele continuou incomodando ainda, mesmo depois que ele morreu, os cristãos, né, os que vivem a sua palavra, são perseguidos, acabam tendo dificuldade de viver a vida de acordo com a vontade de Deus aqui na Terra, por quê? Por causa da perseguição que eles fazem contra os cristãos. Então é importante a gente nunca desistir. Se você perceber que você é perseguido, louve a Deus, porque isso significa que você está no caminho certo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo do vídeo de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.